É bom que o pessoal repercute aqui, ó. Cruzeirense, o que precisa ser melhorado pelo Cruzeiro para as próximas rodadas? Responda com a hashtag DDBMG. Temos respostas. Lucas Aroeira, todos os fundamentos. Penso que o Felipe não deveria ter sacado de cara os jovens que se destacaram na B. Adriano, Pereira, Matheus Pereira e o Ayrton. Bastava cobrir as saídas de Machado e Jadson Silva e ir mexendo no time aos poucos. Ano passado custou caro no Mineiro escalar todos os contratados. E vou querer a opinião do Vinícius Grissi. É por aí, Vinícius Grissi? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão em casa. Eu acho que mais do que mexer as peças, né, o problema que o Felipe está enfrentando e vai enfrentar nesse início de trabalho dele é o fato de ter mudado muito a forma de jogar do time, né? O Cruzeiro tenta fazer algo completamente diferente do que ele estava acostumado, não só na passagem do Filipão, mas o que ele se acostumou a fazer por muito tempo, por muitos anos, né? É um modelo bem diferente de jogo e o preço disso, às vezes, é ter tropeços como o de ontem, né? O Cruzeiro fez um jogo razoavelmente bom contra o Uberlândia, conseguiu ali ter uma boa atuação, fazer ali um volume bom ofensivo. Ontem não conseguiu repetir, né? Não conseguiu ter a mesma fluência, muito por méritos da Caldense, que fez um ótimo jogo. A Caldense foi um time muito organizado, se defendeu muito bem, alternando a altura da linha defensiva, ora marcava o Cruzeiro um pouco mais na frente, ora marcava um pouco mais atrás, alternando o posicionamento ali do primeiro volante, camisa 5, agora eu esqueci o nome dele, entrando muito para fazer um papel de terceiro zagueiro quando o time estava mais pressionado ali na sua última linha. Então a Caldense defendeu muito bem, teve muitos méritos, mereceu a vitória, poderia ter conseguido até uma vitória com uma margem mais confortável se tivesse aproveitado as chances que teve no primeiro tempo. Eu acho que precisa ter calma o torcedor do Cruzeiro, é processo mesmo, agora é hora de acreditar no processo, acreditar no trabalho. Eu sei que é muito duro para o torcedor, porque são coisas que vêm se acumulando. Né? Porque para o Felipe está começando agora, para boa parte desses jogadores está começando agora. Para o torcedor do Cruzeiro é um ano e meio apanhando, né? Um ano e meio com derrota atrás de derrota, com jogo decepcionante atrás de jogo decepcionante, isso pesa. Mas acho que o torcedor do Cruzeiro vai precisar ter um pouco de tranquilidade, um pouco de calma, para que o trabalho possa entrar e evoluir, né? Jogar como quer jogar o Felipe Conceição, com as linhas mais altas, com muita gente para atacar, demanda um pouco mais de tempo e um pouco mais de necessidade de tempo. Gabriel Toninho. 5. Isso, boa. Você, Jota, eu comecei o programa falando em um balde de água fria, porque me pareceu, e aí a gente acaba medindo mesmo a temperatura das redes sociais, grupo de amigos. Estúdio da Band. Redação. Aqui é bem frio. Eu tô vendo, é verdade. Aqui é o banho de água do estúdio. Só dá um banho de água do estúdio da Band. Eu tô vivendo muitos ambientes nessa pandemia, né? A redação, minha casa e as redes sociais. E aí eu percebi na estreia do Cruzeiro, apesar do empate, eu percebi um certo otimismo. O torcedor estava animado com o que viu, com a atuação, o time jogando pra frente e tudo. Então, eu fiquei com a impressão de um balde de água fria. Parece que o torcedor acabou encarando de novo aquela realidade do ano passado, com a equipe tendo muita dificuldade para criar e sofrendo gols, sofrendo o gol e sendo vulnerável, porque teve bola na trave, teve defesa do Fábio. Acho que Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde aos amigos do estúdio, a quem está em casa. Acho que o Gris foi muito feliz em falar a questão do que o torcedor acaba pesando o que passou o ano de 2020, né? Devido à pandemia, ao calendário louco e como foi e está sendo o futebol, é muito recente na memória do cruzeirense o que foi o ano de 2020, a quantidade de diretor de futebol, a quantidade de treinador, a quantidade de jogador, os jogos pífios, e aí está muito na memória, está fresco na memória, né? E aí faz com que um tropeço volte tudo. A paciência fica bem curta, né? Muito pequena a paciência do torcedor, e não é culpa dele. Ele está aqui desde então tentando apoiar, tentando acreditar, mas quando tem um tropeço e vê uma atuação ruim, volta tudo na memória. Só que tem que tentar separar esse joio do trigo de um início de trabalho. Se você pegar ontem a escalação dos 10 jogadores de linha, 50% estavam fazendo a segunda partida pelo Cruzeiro, dos contratados aí, do Rucho, do Matheus Neres, que não fez uma boa partida, do Matheus Barbosa,
Marcinho, e são Felipe Augusto, são jogadores que estão chegando agora. Felipe Conceição não tem 20 dias. Sei que é muito redundante ficar falando isso, de ter paciência, de dar tempo ao trabalho, mas que é o certo. Não tem como a gente cravar que esse time do Cruzeiro é péssimo, nem que vai dar um resultado espetacular. A gente tem como parâmetro essas duas partidas. Um momento ali de recuperação e de uma intensidade melhor, de um futebol apresentado melhor contra o Uberlândia. E ontem o Felipe Conceição fez a leitura correta. Pena que o time dele em campo não tenha feito uma leitura tão boa como ele fez na coletiva. A primeira resposta dele na coletiva foi exatamente isso. O Cruzeiro jogou mal, você tem que analisar e pesar os dois. A Caldense jogou bem, o Cruzeiro alçou mais de 38 bolas na área, então aquele chuveirinho, jogo aéreo, que era bem característico de 2020. Ontem, como não conseguia entrar na defesa da Caldense, que ora marcava com 5, ora marcava com 2 linhas de 4, muito inteligente, deixou o Amarildo na frente, o Gripe, treinador, colocou o Amarildo como referência, um jogador forte, um jogador definidor, ele mesmo foi o autor do gol, ainda teve outras oportunidades, um jogador que sabia segurar essa bola e contando também com falhas defensivas do Cruzeiro absurdas, né? O Manuel e o Ramon vacilando ali no meio da zaga, mas essa bola passando pelo meio campo. O Matheus Neres não fez uma boa apresentação. Saiu no intervalo. O Matheus Barbosa também não jogou tão bem quanto jogou contra o Uberlândia. O setor de criação muito pobre, dependendo às vezes de uma lucidez ou de um lampejo do Rafael Sobis. Marcinho não apareceu. A entrada do Adriano melhorou, talvez. O Felipe Conceição deu uma chance dele começar de titular. O próprio Claudinho, mas é muito pouco, viu, Claudinho? É muito pouco, mas deu uma movimentação, tentou uma jogada ali pelo lado esquerdo, uma ou outra jogando mais aberto, se apresentando mais para o jogo. Os mesmos problemas com novos jogadores, os mesmos defeitos com um novo treinador. Então é preciso ter muita calma para que a gente não coloque tudo no mesmo balaio, André. É um jogo difícil até de analisar algum ponto positivo, algum jogador, né? Que coletivamente, realmente, o Cruzeiro não funcionou. Fábio que salvou. O Fábio, né? Para variar. Não precisa trocar passes ali. Adriano jogou muito bem. Adriano entrou bem no segundo tempo, né? Vamos ver mais tweets, mais participação dos nossos telespectadores. Cormano. A marcação e o posicionamento no bloco alto, para ele foi um defeito, né? Porque a pressão sobre a defesa adversária ainda é eficiente, causando certo desconforto na linha defensiva do Cruzeiro. Tanto Caldense como Uberlândia se aproveitaram dessa fragilidade. Daqui a pouquinho o Gomide vai falar sobre isso. Tem mais? Péssima atuação do Cruzeiro. Alan Ruschel e Manuel tomando bola nas costas do jogo inteiro. William Potker pode ir para o banco. Ayrton titular. Essa é a opinião do Gabriel Oliveira. Daqui a pouquinho o comentarista Léo Gomide vai destrinchar, né, esses dois comentários aí de telespectadores. Gomide, então falou-se da pressão alta do adversário no Cruzeiro. Falou-se de alguns dos contratados, né? E aí falou do Ruschel. Teve também crítica ao Potker, ao Marcinho e também em questão de pontas mais leves, né? Aí falou principalmente do Ayrton e também do Wellington, né? Da base do Cruzeiro. O que dá para fazer desse apanhado aí? O que você tira? Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde a quem está em casa nos acompanhando. São considerações feitas pelo torcedor que tem sim uma certa coerência, né? Vamos do início ali. O CJ e o Gris destacaram a quantidade de jogadores que estão iniciando ainda uma história dentro do clube, né? Uma passagem pelo Cruzeiro. Tirando o Everton, que foi titular na partida contra o Uberlândia, o Cruzeiro teve 5, né, remanescentes daquele time que fizeram apenas o segundo jogo com a camisa do clube. E aí vamos imaginar, André, que o Matheus Barbosa tinha uma função como meio-campista no Cuiabá e agora no Cruzeiro ele tem uma função diferente. O Matheus Neres jogava no Figueirense, que era um time muito reativo na Série B, ou seja, ele tinha outras obrigações dentro de campo, diferentes do que tem no Cruzeiro. Alan Ruschel, na Chapecoense, tinha uma orientação distinta. O Felipe Augusto, no América, também tinha uma orientação diferente. E quem que é o quinto? Marcinho. Marcinho, no Sampaio Correia, também fazia uma função mais centralizada do que muitas vezes caindo menos pelo lado, como está fazendo no Cruzeiro.
O problema ontem foi muito mais defensivo, né? A meu ver, foi muito mais defensivo, conseguir se defender bem do que ofensivamente. Se a Caldense não estivesse preparada para saber contra-atacar o Cruzeiro talvez estivesse jogando até agora lá no Mineirão e estivesse 0-0, mas não estaria sofrendo nenhum contra-ataque. Mas por que esses contra-ataques eles foram encaixados pela Caldense? Porque quando, por exemplo, o Matheus Neres no Figueirense, o Matheus Barbosa no Cuiabá, o Augusto no América, o Marcinho no Sampaio Correia e o Ruschel na Chapecoense, a forma como o time deles jogavam era distintas. São 5 times que jogavam de forma completamente diferente. Quando esses times perdiam a bola, qual que era a primeira ação que cada jogador tinha que fazer dentro do campo? Sair para recuperar? Correr para frente? Voltar para trás e recompor o quanto antes? Cada um tinha uma orientação, André. Aí chega um técnico, eles chegam num clube novo, o técnico está implementando um trabalho e começa a pedir a esses jogadores um comportamento padrão para todos. Só que ali na bagagem que eles trazem do ano passado, como jogador, talvez eles nunca fizeram isso. Talvez o Marcinho nunca foi instruído. O Marcinho, quando o Cruzeiro perder a bola, corre para a zona onde está a bola para a gente pressionar para tomar. Talvez ele nunca foi instruído para isso. Talvez o Matheus Barbosa também não. O Matheus Neres pode ser que não tenha acontecido. Então, André, para formar um time, precisam estar todos pensando da mesma forma e isso demora um tempo. Não vai acontecer no segundo jogo. E nós falamos aqui depois da partida contra o Uberlândia que se tivesse uma ressalva, como fizemos uma ressalva, qual havia sido o problema entre aspas, problema do Cruzeiro contra o Uberlândia? Quando perdia a bola, o Uberlândia, especialmente no primeiro tempo, o Cruzeiro ficou suscetível a contra-ataques. Só que o Uberlândia não tinha um meia rápido, como é o Bruno Oliveira, da Caldense, não tinha um centroavante capaz de receber a bola, segurar para esperar a chegada de outros companheiros e dar sequência no contra-ataque ali, que fez bastante o Amarildo. Não tinha jogadores que conseguiam se posicionar no lado oposto onde estava a bola para lançamentos longos, encontrar as costas dos jogadores do Cruzeiro. Então são vários detalhes, André. O Cruzeiro ainda tem muita dificuldade de fazer o que os técnicos chamam do controle da profundidade do campo, né? E isso aí tem alguns gatilhos, como eles falam. A linha vai subir, mas vai subir em qual momento? Quando o adversário passa a bola para trás, quando tem um erro técnico, quando o adversário recebe a bola de costa. Então tem tudo isso que é um processo, André. Não aprende em 15 dias de treino e em 2 jogos. Fez um jogo ruim, mas ofensivamente não criou tantas chances claras como criou contra o Uberlândia. Mas para mim o principal entrave para o Cruzeiro ontem no jogo foi muito mais defensivo do que ofensivo. CJ, e o Gomide falou, claro, dessas novidades, mas também o jogador que já estava no Cruzeiro, ele tinha outra orientação, porque era o time do Filipão. Exatamente. Fora, com outro... Mas, fora não, né? Tá no contexto também. Exato. Enquanto o Gomide falava, eu pensava justamente isso. É o segundo jogo do Felipe Conceição. Seria uma sacanagem qualquer avaliação, seja ela para o bem, enaltecendo, vamos supor que o Cruzeiro tivesse tido 2 vitórias, falando que estava tudo perfeito, como agora esses resultados em 1 ponto em 6. Agora a gente pode pensar, André, quem estava aí há mais tempo. O William Potker, por exemplo, se nós fizermos uma avaliação individual. Eu sei que ele está no encaixe, eu sei que ele está entendendo a ideia de jogo. Hoje o Cruzeiro, por exemplo, eu estou trabalhando no jogo no Mineirão, né? E você estando no Mineirão, você consegue ter uma visão melhor. Hoje o Cruzeiro chega com 5 jogadores. É o Potker bem aberto pela direita, é o Felipe Augusto bem aberto pela esquerda, é o Rafael Sobe centralizado. E no meio desses 2, ali fazendo a meia direita o Matheus Barbosa, a meia esquerda o Marcinho. O Cruzeiro chega com mais gente ao ataque. Claro que cabe o ajuste, mas o William Potker, ele tem que ser um pouco mais coletivo. O William Potker não pode ser tão individualista. O William Potker não pode querer pegar a bola, baixar a cabeça e decidir tudo sozinho. A gente sabe da força, ele tem velocidade, ele tem a característica dele, não pode perder sua característica, mas tem que começar a jogar mais. Talvez esteja até introjetado o jeito do Filipão, porque chegava com pouca gente. O Filipão chegava com pouca gente no ataque, o que tinha que fazer? Pegar a bola e decidir sozinho, ou driblar. Agora não, ele tem mais gente, ele tem que parar, levantar a cabeça e tocar. Decide muita coisa de baixar a cabeça e ir com a bola no pé. Gris, preocupa para a Copa do Brasil esse desempenho do Cruzeiro? Porque já está batendo a porta, né? E é um jogo só, foi derrotado, está fora e perde um dinheiro considerável.
Preocupa de certa maneira, não pelo desempenho de ontem em si, né? Por estar muito no início do trabalho e ter um jogo que não permite erro, né? Claro que o Cruzeiro é favorito na Copa do Brasil. Ano passado foi numa situação muito mais difícil lá e conseguiu a vaga, mesmo com muitas dificuldades, mesmo não jogando bem. Mas é claro que preocupa por dois motivos, né? Primeiro, porque a gente sabe da importância para o Cruzeiro financeiramente de avançar na Copa do Brasil. E segundo, porque, como eu disse, é um jogo que permite pouco erro. Só um detalhe a respeito do que o Gomide disse dos gatilhos e da necessidade de ter um pouco mais de paciência, de tempo mesmo, né? A gente está até preparando um material para mostrar amanhã. Mas é porque a ideia de como se defende o Felipe Conceição, né, ela precisa muito de que os movimentos sejam muito automatizados na cabeça dos jogadores. O jogador não pode ter que pensar para definir o que vai fazer. Porque esse segundo que o cara tem para pensar e decidir se ele vai abafar, se ele vai correr para trás, se ele vai girar o corpo para começar a correr para a defesa, esse segundinho é fundamental para definir a jogada às vezes, né? Para definir se você vai conseguir ou não. Então é muito importante mesmo a questão do tempo para que os jogadores já tenham esses movimentos mais automatizados, não tenham que pensar o tempo inteiro antes de tomar decisões, porque no futebol de hoje e com os riscos que esse modelo do Cruzeiro ele naturalmente faz o time correr, cada milésimo de segundo é muito importante. Gomide, complemente. E um detalhe que, pelo menos para mim, chamou a atenção nesse aspecto defensivo. Ontem, André, o Cruzeiro, quando perdia a bola e não conseguia pressionar de imediato ali para pelo menos impedir o contra-ataque da Caldense, se a gente pegar, vou até tentar aqui ver se eu consigo, né, ao longo do programa, o Cruzeiro cometeu muitas faltas com os zagueiros dentro do campo da Caldense, Sim. né, porque não conseguiam achar um outro recurso, porque ou era matar a jogada, ou porque se deixasse passar, sofreria o contra-ataque, né? Então, assim, a bola saía rápido, né? Do Cruzeiro perder a bola, não conseguir pressionar, e a Caldense conseguia tirar essa bola dessa zona mais pressionada, encaixava uma bola ali no Amarildo ou no Renato Peixoto, que jogou pelo lado, começou pelo lado direito, depois foi para o lado esquerdo, né? E os zagueiros eram obrigados a cometer a falta, né? Já no campo de ataque, né? Para mostrar o quanto longe estavam esses jogadores da própria área. Foi uma dificuldade que teve bastante ontem.